hoje, então, vamos falar sobre a Lei Mariana Ferrer. Não sei se você conhece, já ouviu falar ou não conhece esta lei, mas acompanhe o vídeo de hoje até o final, porque é um assunto bem interessante e, ao mesmo tempo, é um assunto bem polêmico. Já vai deixando o seu like, o seu joinha, ative os sinos das notificações para que você possa receber os alertas quando for produzido algum conteúdo que é produzido de forma gratuita, aí, ó, especialmente para você. E se inscreva no nosso canal. Bom, então antes de falarmos sobre a Lei Mariana Ferrer, temos que entender quem é esta moça, tá? E o que ela alega que supostamente teria acontecido com ela. Então, para quem não sabe, Mariana teria afirmado que em dezembro de 2018, num clube no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, ela teria sido abusada sexualmente, né? Por estar dopada e tal, ela não teria consentido com o ato sexual feito com o empresário André. Entretanto, as provas periciais, que é o exame toxicológicos, não detectaram o uso de drogas ou de álcool. Aliado a isso, as imagens das câmeras de segurança e também as provas testemunhais contradizem as versões ou a versão apresentada pela Mariana. Por óbvio, o Ministério Público, então, pediu a absolvição do acusado. Então, o juiz sentencia o processo, julgando improcedente a ação judicial para absolver o réu diante da total ausência de provas contra aquele empresário. Chamamos isso no processo penal do princípio do indúbio pro réu, ou seja, quando a pessoa é absolvida, já que não existe provas e que aquele indivíduo teria praticado o delito qual ele está sendo acusado. Mariana até tentou entrar com recursos judiciais aí junto ao Tribunal de Justiça, mas os desembargadores, por unanimidade, manteram a decisão do juiz lá, né, do juiz de primeiro grau, mantendo a sentença de absolvição, né, como já dito anteriormente, por total ausência de provas. Então, prevaleceu aí o princípio do indúbio pro ré, né? Pro réu. Então ninguém pode ser condenado se não há provas de que aquela pessoa cometeu aqueles crimes ou aquele crime, principalmente quando as provas periciais e as provas testemunhais indicam ao contrário. Mas aí surgiu também uma outra polêmica, não sei se você vai lembrar, mas na época, principalmente aí no meio do movimento feminista, né, de que o estupro culposo não existe, no Facebook, no Instagram, em tudo que é lugar, dizendo que o estupro culposo não existe. Na sentença, o termo estupro culposo, figura jurídica que não existe na lei, foi usado para absolver o empresário André Aranha da acusação de estupro de vulnerável durante uma festa em Florianópolis em 2018. Mas justamente por este motivo, por não existir o estupro culposo, é que o réu foi absolvido, porque o crime, o delito de estupro de vulnerável, ele só é admitido na modalidade dolosa, ou seja, quando o agente tem a intenção de provocar aquele resultado danoso, quando aquela pessoa tem a intenção de praticar o crime, tem o dolo. Então, é óbvio, né, que o estupro culposo não existe. Estupro apenas na modalidade dolosa. Então, esse empresário, ele havia sido acusado por estupro de vulnerável. Por que estupro de vulnerável? Porque a moça, né, a Mariana, teria alegado que estava, não recordo se bêbada ou dopada, que havia sido drogada e tal, não recordo bem o que ela alegou, mas é mais ou menos isto, tá? Por isso que as provas periciais foram contrárias às alegações dela. Bom, mas então por que a legislação carrega o nome da Mariana Ferrer, que foi comentado agora no vídeo? Essa lei, então, ela foi inspirada por causa do processo dela, onde a Mariana supostamente teria sido humilhada e a sua dignidade teria sido supostamente violada durante a instrução do processo criminal pela defesa do acusado.
a defesa do acusado, né, teria aí, de certa forma, invadindo a vida privada dela, a intimidade dela, juntando fotos íntimas dela. Então, o objetivo da Lei Mariana Ferrer é justamente proteger as vítimas, tá? Então, a lei que pese carregar o nome Mariana Ferrer, ela é aplicada para todos, independente de ser em favor do homem ou da mulher, é para a vítima de um modo geral, tá? Então, mas por que o Congresso Nacional debateu isto e por que o presidente sancionou esta legislação, tá? Porque em casos, né, vamos pegar assim, vítimas de abuso e tal, de violência sexual, tá? Quando o crime está ocorrendo contra essas pessoas, imagina o dano, além do dano físico, né, o dano psicológico, o dano emocional e tal, que aquela pessoa sofre, tá? Que a instrução no processo criminal, aquela pessoa vai passar de novo por toda uma humilhação, vai sofrer de novo uma violência, mas claro que não física, mas uma violência psicológica, né? Então a lei visa proteger mesmo essas pessoas, tá? Tá certo que existem casos de denunciação caluniosa, onde a vítima mente, né, que foi vítima com o objetivo de vingança, para prejudicar mesmo a outra pessoa, né? A outra pessoa é acusada e tal, então o objetivo mesmo, nos casos de denunciação caluniosa, é a vingança, é usar o mecanismo protetivo daquela pessoa condenada, né? Então, por isso que existe o crime aí de denunciação caluniosa, também existe o crime de comunicação falsa de crime e tal. Muitos casos em que a vítima verdadeiramente está na posição de vítima e precisa ser protegido, tá? Só que aí tem uma questão, o réu, porque a pessoa que está sendo acusada num processo criminal, principalmente num tipo penal que é considerado grave, um tipo penal que há uma repulsa, o réu também precisa ter as garantias constitucionais dele para que ele possa, né, se for o caso, comprovar aí seu estado de inocência, né? A Lei Mariana Ferrer, ela tem aí alguns problemas técnicos, diria até problemas de constitucionalidade, né? Em outras palavras, acredito que tenha dispositivos ali, na minha opinião, que são inconstitucionais, tá? Mas isso só de acordo com o caso concreto, porque como é uma lei que foi sancionada recentemente, né? Agora conforme os processos forem surgindo e tal, a partir da data da publicação desta legislação, os recursos judiciais, não tem dúvidas que vão aparecer, isto vai chegar até Brasília, STJ ou STF, todos os dispositivos polêmicos desta lei, ela vai ser enfrentada, mas gostaria de compartilhar com vocês quais são os dispositivos aí polêmicos que existem dentro desta legislação e que na prática podem violar o princípio da ampla defesa. Em outras palavras, né, esta legislação ela é tão problemática que pode calar o réu, e calar o réu é um problema sim, porque poderemos ter um inocente na cadeia porque ele não pôde apresentar as provas no processo. Então, uma parte do texto legal diz o seguinte: proíbe a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheio daquilo que se discute nos autos. Para quem não sabe, os autos significa processo, tá? Aparentemente, parece que esse texto legal tá tudo bem, né? Realmente as partes não podem fugir daquilo que está sendo discutido no processo. Mas muitas vezes, ou às vezes, a defesa, ela parece que foge daquilo que está se discutindo no processo, mas não foge. Às vezes a discussão ela pega um caminho que inicialmente parece ser um caminho meio torto, tá? Mas até o final do processo ou no final da instrução, a defesa fazendo isso consegue demonstrar todo o contexto dos fatos e o contexto probatório ali, às vezes consegue demonstrar, né, que o réu pode sim ter razão e que
né, dependendo do caso concreto, o réu ele pode estar sendo injustamente acusado. O texto legal também fala sobre a proibição de linguagem, informações que possam ofender a dignidade da vítima. Então, notem que esta lei, eu vou chamar aqui de meio que um tipo penal aberto, né? Porque é aberto. Então, o que seria considerado ofensivo? O que é considerado a violação da dignidade da vítima, né? Proibição de linguagem e informações. Bom, aí temos outro problema considerado grave para o direito penal, tá? Porque, às vezes, né, o réu, a pessoa que está sendo acusada, ela pode sim ter provas consideradas sensíveis e até mesmo provas ruins para a vítima, ou até mesmo de alguma forma violar mesmo a dignidade da vítima ali durante a instrução criminal. Mas aquela prova seria o suficiente para aquele acusado conseguir comprovar o seu estado de inocência. Então imagina, ele está respondendo um tipo penal gravíssimo, tentando aí comprovar o seu estado de inocência para não ter que cumprir uma pena injustamente. Então, a lei Mariana Ferrer, ao meu ver, traz grandes problemas técnicos. Além de trazer grandes problemas técnicos, diria que esses dispositivos que constam na lei Mariana Ferrer, na minha opinião, tá? No meu entendimento, seriam até inconstitucionais da forma que se apresenta, tá? Então, na prática, causaria mais problemas, né? Mais problemas, porque essas questões vão ser objeto de discussões judiciais em grau, né, em graus de recursos aí. O processo que era para o processo criminal, que é para ser célere, daqui a pouco ele vai ser demorado, né? Vai ser longo. E um processo penal, ou no processo penal, né? Quanto mais ele demora, vai fluindo aí os prazos de prescrições. Ao meu ver, só demonstra mais e mais aí a falta de conhecimento técnico e qualificações dos políticos em criarem aí as nossas leis, principalmente quando forem leis penais ou que de alguma forma afetem aí o direito criminal. Então, deixe o seu comentário aí sobre o que você acha sobre a lei Mariana Ferrer, né? Você concorda, você não concorda, né? E esta lei merecia, né, ser aperfeiçoada para não ter textos tão abertos, conforme foi explanado no vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário aí, né? Gostaria aí de ver a sua opinião. Mais uma vez, se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo e também se inscreva no nosso canal.